Falando um pouco mais das despesas correntes, começando pelas transferências correntes. A gente viu que dentro das transferências correntes a gente vai ter as subvenções sociais e vamos ter também as subvenções econômicas, detalhando melhor um pouco cada uma delas. Falando das subvenções sociais, fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Fundamentalmente, e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Então, quando se adota a concessão de subvenções sociais? Sempre que a suplementação de recursos privados via subvenções sociais revelar-se mais econômico. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados e não de eficácia. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados. Então, falar assim, o valor das subvenções será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados. É errado, é sempre que possível. Então, o valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, serão concedidas subvenções. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, serão concedidas subvenções. Então, a quais instituições serão concedidas subvenções? Qual critério? Somente aquelas cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, como, por exemplo, o Tribunal de Contas. Então, somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. Então, não é qualquer órgão que pode decidir isso, somente os órgãos oficiais de fiscalização. Tratando agora das subvenções econômicas. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal. Então, a cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal. Então, como será feita a cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas? Aqui está dizendo. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes, não nas de capital, do orçamento da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal. Então, temos que lembrar que, do ponto de vista de quem entrega o dinheiro, a subvenção vai ser uma despesa corrente. Por isso que ela tem que constar como uma despesa corrente no orçamento do ente federativo que fizer essa entrega. E para que serve essa subvenção econômica? Como eu disse, para a cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas de natureza autárquica ou não. Para que serve essas subvenções que um ente vai entregar? Por exemplo, uma empresa pública ou a autarquia? Aqui diz, a cobertura, as subvenções econômicas, é justamente para a cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas de natureza autárquica ou não. Já as subvenções sociais, como a gente viu, aqui diz que as subvenções sociais, subvenção social, ela visará a prestação de serviços, de novo, fundamentalmente nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelasse mais econômica. Então, uma fundação de direito privado pode receber subvenção para tratar os dentes da população pobre, né? Ou isso é assistência social. Até mesmo uma fundação de direito privado médica pode receber subvenção social para justamente prestar atendimento médico à população pobre de certo distrito. Então, isso é uma subvenção social. Consideram-se igualmente como subvenções econômicas as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios ou outros materiais. Então, consideram-se
igualmente como subvenções econômicas, as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios ou outros materiais. Também consideram-se igualmente como subvenções econômicas as dotações destinadas ao pagamento de bonificações de produtores de determinados gêneros ou materiais. Então, consideram-se igualmente como subvenções econômicas as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. A lei de orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, exceto quando se tratar de subvenções, aí sim pode sim, cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Então, para que você conceda subvenção especial à empresa de fins lucrativos, você precisa de uma lei especial. É lei especial e não decreto, e também não é lei complementar. Então, veja, se você quiser entregar uma subvenção econômica para uma empresa de fins lucrativos, né, você vai precisar de uma lei especial, porque a Lei 43/20 diz que a lei de orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, exceto quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Então, aí sim, a lei de orçamento ela pode consignar essa ajuda financeira a título de subvenção, não de subvenção social não, de subvenção simplesmente para uma empresa de fins lucrativos. Por quê? Porque uma lei especial previamente autorizou que fosse feito isso. Então, a lei de orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Aí sim, a lei de orçamento ela poderá consignar ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos. Falando agora um pouco mais das despesas de capital, começando pelos investimentos. E os investimentos serão discriminados na lei de orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações, e não inversões financeiras, porque inversão financeira é para auxílio para outra pessoa executar a obra. Então, os investimentos serão discriminados na lei de orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Então, é que é vedado dotações globais, mas liberado apenas nos casos de programas especiais de trabalho. No entanto, deve-se lembrar que serão custeadas via despesa de capital e não despesa corrente. Então, os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais classificadas entre as despesas de capital. Lembrando que os investimentos serão discriminados na lei de orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Os investimentos serão discriminados na lei de orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Tratando agora, então, das transferências de capital. Já estudamos sobre as transferências de capital, já vimos inclusive qual é a definição de transferência de capital lá atrás. Dizia assim sobre a definição de transferência de capital quando a gente estudou o que seria transferência de capital. São transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devem realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. Dentro das transferências de capital, a gente tinha amortização da dívida pública, auxílios para obras públicas, auxílios para equipamentos e instalações, auxílios para inversões financeiras e outras contribuições. Então, quando a gente citava auxílios para obras públicas e auxílios para equipamentos e instalações, seria para que outra parte fizesse os investimentos, pois obras públicas e equipamentos e instalações são investimentos. Da mesma forma, quando a gente falava de auxílios para inversões financeiras, seria para que uma parte entregasse o dinheiro a título de transferência de capital para que outra parte fizesse a inversão financeira. A lei de orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. A lei de orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. Lembrando que os auxílios são as transferências de capital. O disposto nesse artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sobre regime excepcional de aplicação. Então, o que acontece? Uma parte, por exemplo, um órgão, uma entidade, ela entrega um dinheiro que ele é classificado como um auxílio para investimento e, portanto, é uma transferência de capital, já que é um auxílio. Só que esse investimento, ele vai se incorporar ao patrimônio
das empresas privadas de fins lucrativos. Então, neste caso, a LOA, a Lei de Orçamento, ela não pode consignar um auxílio para que outra parte faça um investimento que vai incorporar o patrimônio da empresa privada de fins lucrativos. Então, a Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devem incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. O disposto nesse artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sobre regime excepcional de aplicação. Então, esta regra aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sobre o regime excepcional de aplicação.